Pois bem, amados, graças damos ao Senhor pela misericórdia dele, pelo cuidado dele com cada um de nós e como Deus é bom com cada um de nós. Ele nos permitiu estarmos vivos até esse momento. Olha como a bênção de Deus ela é completa. Então Deus ele nos concede nesse momento a oportunidade de mais uma vez buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Ele nos concede a sua misericórdia de podermos abrir a sua palavra, podermos então meditar nas suas cartas de amor para conosco, porque eu vejo a Bíblia como uma carta de amor. E Deus, como nosso Pai que nos ama, e um pai verdadeiramente pai, né, na essência da palavra, mãe, na essência da palavra, ela adverte, ela corrige, ela disciplina. E tudo isso são sinais e provas concretas do amor verdadeiro. Quem ama, cuida, não é? Quem ama, cuida. E Deus, muito mais. Ele é o que nos ama acima de tudo. Com Ele nós podemos contar em todos os momentos. Então, Ele nos deu as suas cartas de amor, a sua palavra inspirada para cada um de nós. Então eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus mais uma vez nesse dia. Vamos então abrir no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse. O versículo 5. Meu bem, pelo amor de Jesus. Capítulo 14, o versículo 5 diz assim: E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não tem mácula. Aqui nós vemos um pouco a descrição dos filhos de Deus, dos servos do Senhor, que vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo. Não se achou engano em sua boca, não achou mentira, não tem mácula, não tem maldade. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Hebreus, no capítulo 7, o versículo 26, Hebreus 7, 26, nos diz assim a palavra de Deus: E não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Hebreus 7, o versículo 26, diz assim: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então veja, os filhos de Deus que vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo, aqui é descrito um caráter à semelhança do caráter de Cristo. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, vimos aqui que isso não acontece da noite para um dia, é um processo que chamamos de santificação, sem a qual, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Então, esse processo é um crescimento gradual, espiritualmente falando. Isso é possível mediante a comunhão diária com o Senhor. Caso contrário, é impossível alcançarmos uma transformação em nosso caráter. Caráter este a qual nós nascemos, que é contra a vontade de Deus. E por isso que o Senhor, ele quer fazer o que com a nossa vida? Ele quer transformar o nosso caráter. Temos defeitos de caráter? Temos, mas esses defeitos, eles não é para ser usados como troféus. Pelo contrário, como vergonha para a nossa vida.
E nós temos que buscar diariamente abandonar aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós temos, queridos irmãos e irmãs, que aqui está, temos que estar ligados ao Senhor, que é a videira verdadeira, Jesus, para que nós possamos estar o quê? Prontos para um momento de prova, seja qual momento for em nossa vida. Pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser em um negócio, pode ser até mesmo na fila do banco para pagar alguma conta. Ou mesmo na fila de um mercado. Entende? Então nós temos que estar ligado com Cristo para que quando o momento da tentação, da provação, da dificuldade chegar em você e em mim, nós possamos ter o quê? O domínio próprio. Para que nós não venhamos a fazer o quê? Perder a nossa paciência e assim envergonhar o nosso Criador. Mas isso só é possível mediante a atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Caso contrário, é impossível agradar ao Senhor. Por isso, a necessidade que temos de sempre estarmos buscando ao Senhor enquanto podemos achar. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, Efésios 5, verso 27, diz o seguinte: a palavra de Deus nos diz para nós: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui claramente se refere à igreja pessoa, a filhos e filhas de Deus, afinal de contas, a igreja a qual o Senhor Jesus virá para buscar naquele grande dia da sua volta, não é quatro paredes, não é estrutura, não é instituição, mas são pessoas, homens e mulheres fiéis à sua santa palavra. Por isso Cristo virá para levá-los como os seus. Ele vem colher, ele vem ceifar a seara que já está madura. Amados, a seara, ela está ficando pronta. Ela está passando do período de vez para amadurecer. Eu creio, humanamente falando, pelo cumprimento das profecias, baseado no que está acontecendo, biblicamente falando, eu acredito que já tem homens e mulheres de Deus que estão prontos para o retorno de Cristo. Se eu não estou no ponto ainda, eu tenho que buscar ao Senhor, para que naquele grande dia eu possa estar pronto e em pé, diante de um Deus Santo, à vista do Senhor, em pé diante dele. E que naquele dia, eu e você possamos clamar com alegria, e não com tristeza, mas com alegria, dizendo: esse é o nosso Deus em quem tanto esperávamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao passo que outros vão se esconder nas cavernas, pedindo aos rochedos que caem sobre eles, e escondeis da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque, amados, esses que vão falar tais palavras, eles estão o quê? Eles rejeitaram a graça do Senhor. Eles rejeitaram a misericórdia do Senhor. Eles rejeitaram o amor de Deus em sua vida. E quando nós rejeitamos a sua graça que nos perdoa, a sua graça que nos habilita a viver a sua vontade, amados, não há esperança para nós. Porque tudo isso mostra atos de rebelião contra Deus. Mas louvado seja o Senhor, que Ele nos envia o seu Espírito Santo para insistir conosco e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que naquele grande dia o Senhor terá homens e mulheres fiéis à sua palavra, homens e mulheres que nós podemos chamar de um exército do Senhor, e vão estar em pé diante de Deus e vão ficar alegres com todo aquele evento extraordinário acontecendo. Ao passo que uma grande multidão, como a areia do mar, vão estar o quê? Triste, com raivas, irado e pedindo a morte, em vez de olhar
para aquele que se assenta no trono. Queridos, no livro Eventos Finais, aqui na página 114, nós vamos ler 114 e 115, alguns textos de forma específica, falando sobre o batismo da chuva serôdia em nossa vida. Porque nós entendemos, segundo a pena inspirada, que a chuva temporã, bem como a chuva serôdia, aconteceu no passado, irá acontecer no futuro, temporã e serôdia, elas são uma estação. A chuva temporã, ela aconteceu lá em Atos 2, quando os discípulos ainda estavam vivos na face da terra. E grande e maravilhoso foi o início da obra de Deus, de uma forma tremenda. E de lá para cá, a chuva temporã está continuando, porque ela é uma estação. Logo mais, irá começar a chuva serôdia. E eu creio, queridos irmãos, aqui para nós, que já está caindo gotas da chuva serôdia. Amém. Louvado seja Deus. A chuva temporã, ela tem a sua finalidade específica, sem a qual aqueles que não foi batizado com a chuva temporã, que não foi transformado o seu caráter, não receberão a chuva serôdia para consolidar um caráter transformado à semelhança do de Cristo e dará o alto clamor. Então, todos os filhos de Deus, homens e mulheres, que irão dar o alto clamor, eles serão batizados com a chuva serôdia. Justamente pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Caso contrário, não iremos subir para as mansões celestiais. Imagina que Jesus voltasse hoje. Uma hipótese, ele não vai voltar hoje, certeza absoluta. Mas imagine que Jesus volte hoje, nesse momento. Como está na nossa vida? Será que seria seguro sermos levados para as mansões celestiais, para estarmos ao lado, à presença de anjos santos? Será que seria seguro? Com o caráter que temos? Eu creio que não. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja, ou seja, os filhos de Deus para a vinda de Jesus. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, ou seja, na vida dessas pessoas, não haverá vida. Por isso, queridos, que nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Isso se chama o batismo diário do Espírito Santo. O batismo diário do Espírito Santo. Mas, a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não vai brotar. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a chuva serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Então, a chuva serôdia, ela não pode fazer a função da temporã. Cada uma tem a sua função específica. Tudo isso, amados irmãos, são períodos de estágios em nossa vida. Nós estamos na estação, podemos dizer assim, na estação da temporã. E gotas, eu creio, que já está a cair da chuva serôdia. Logo mais iniciará a chuva serôdia de uma forma mais forte, de uma forma mais abundante, na vida daqueles que estão clamando ao Senhor diariamente, na vida daqueles que estão buscando ao Senhor nas madrugadas. Por isso que é importante nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, invocar o nome dele enquanto perto ele está. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, lá em Jerusalém, lembra? Humilharam o coração
em verdadeiro arrependimento. Eles humilharam o coração em um verdadeiro arrependimento. E no livro Caminho a Cristo, no capítulo 3, no primeiro ou no segundo parágrafo, se eu não me engano, se não me falha a memória, a Pena Inspirada nos diz que o verdadeiro arrependimento, ele é mais do que uma tristeza pelo ato errado feito, pelo pecado. Ele é um afastamento do mesmo. Agora vamos ler mais uma vez. Eles, os discípulos, humilharam seu coração em verdadeiro arrependimento. O que foi que eles fizeram? Eles confessaram os seus pecados. Se eles tiveram naquele momento ofendido alguém, eles pediram perdão. E sem dúvida, a outra pessoa o perdoou, porque juntos eles estavam crescendo espiritualmente. Nós necessitamos de Deus para crescermos na graça. Mas, queridos, saiba que também nós necessitamos da ajuda dos santos irmãos para orar por nós, para interceder por nós, para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, para até mesmo nos advertir, para até mesmo nos mostrar aonde o caminho a qual nós estamos trilhando que não é correto. E dizer, vem para cá, tenha cuidado. Se nós formos deixados sozinhos nesse mundo, eu acredito que nós não progredimos espiritualmente falando. Não é bom que o homem esteja só. O homem necessita de um outro ao seu lado para lhe ajudar. Homem no sentido genérico, né, que é humano. Nós, seres humanos, necessitamos da ajuda do próximo. Os discípulos, eles oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar mais das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Mas isso não aconteceu, queridos, como um passe de mágica, não. Eles oraram com intenso fervor. Estamos nós orando ao Senhor com intenso fervor? Eu não digo nem para alcançar outras pessoas, mas para vencer os nossos próprios defeitos. Estamos nós lutando com Deus, no bom sentido, é claro, assim como fez Jacó naquela noite, para vencer o nosso próprio eu, individualmente falando. Só depois de passar a existir uma união entre os discípulos naquele tempo, quando não mais lutavam pela posição mais elevada, foi o Espírito Santo concedido na vida deles. Antes, quando existia, em outras palavras, não uma união de forma do agrado de Deus, o Espírito Santo não foi concedido. O que está acontecendo com a igreja atual? O que está acontecendo no mundo atualmente? Como está a igreja de Deus no mundo todo? Estamos nós, aonde nós estivermos, clamando a Deus por misericórdia, por perdão pelos pecados? Estamos nós abandonando aquilo que não agrada a Deus? Ou nós estamos persistindo rebeldemente naquilo que sabemos que Deus não aprova? Como está a nossa vida? Saiba que se procedermos nesse sentido, nunca iremos alcançar a transformação do nosso caráter. Nunca iremos alcançar as mansões celestiais. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrado com a igreja de Deus, com os filhos de Deus, a igreja verdadeira. A igreja do Senhor, ela é composta de homens e mulheres fiéis à sua palavra. Se aqueles que não são fiéis à palavra de Deus não são guiados pelo Espírito Santo, estes ainda não fazem parte da igreja de Deus. Não é a igreja do Senhor. Mas se são guiados pelo Senhor, esses são a igreja de Deus. Sobre a influência do Espírito Santo, palavras de confissão misturavam-se com cânticos de louvor
por pecados perdoados, pecados abandonados. O Espírito Santo os capacitavam a falar com fluência línguas com as quais antes não tinham contato algum. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa parte. Os discípulos de Deus, lá no passado, um pouco mais de 2000 anos atrás, eles foram batizados com a chuva temporã do Espírito Santo. Em um momento específico, estavam pessoas de várias nacionalidades do período do passado e estavam reunidos em Jerusalém. Naquele momento, estavam comemorando uma festa chamada Pentecostes. E naquele momento específico, após 10 dias no cenáculo, os discípulos, claro, eles não ficaram de braços cruzados, eles estavam congregando-se entre si, irmãos na fé, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, confessando os pecados a Deus e ao seu próximo. E então chegou o momento específico que o Espírito Santo foi concedido. E naquele momento, como estavam várias nações de vários lugares naquele momento em Jerusalém, os discípulos isso foi um milagre, eles, de fato, eles tiveram o dom de línguas, eles falaram em outro idiomas. Aqui fala no original, vem do grego glosa, que quer dizer idiomas. Então eles falaram em outros idiomas. Eles pronunciavam na sua língua materna, só que Deus fazia um milagre. As pessoas de outras nacionalidades, elas compreendiam, elas ouviam falar em suas línguas maternas. Cada um em sua língua materna. E ali tinha mais de 10 nacionalidades, se eu não me engano, ali em Atos 2, 10, 13, mais ou menos assim, se não me falha a memória. Então eles ouviram a palavra de Deus sendo pronunciada, sendo dita, sendo pregada por aqueles santos homens, guiados por Deus. E grande foi o milagre que aconteceu. Em um só dia, quase 3.000 almas se converteu a Jesus. Eles olharam para os discípulos e disseram: e agora o que faremos? E Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele diz: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Queridos, ali foi um grande milagre. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não terminará a sua obra com menos poder do que a iniciou lá no passado. E grande foi o resultado. Se naquele dia foram quase 3.000 almas convertidas a Jesus, como ou quantos serão no período da chuva serôdia no tempo do fim? Quase 10.000? Quase 20.000 em um só dia? Não sei. O Senhor que sabe, mas será muito mais do que foi no início, porque vai ser uma forma dobrada do poder do Senhor. O Espírito Santo, então, capacitou eles, de forma específica, a falar em outros idiomas. Isso é o dom de línguas. E as pessoas que ouviram, elas também estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo. E um detalhe: aquelas pessoas, diz a palavra de Deus, que eram homens piedosos de várias nacionalidades. Não eram homens amantes dos pecados, não eram homens rebeldes contra o Senhor, não, de maneira nenhuma. No alto clamor, os servos de Deus vão sair dando a mensagem com poder, com veemência da palavra de Deus. E as pessoas que vão dar ouvidos à palavra de Deus são pessoas que são sinceras aonde estão. São pessoas sinceras de várias congregações espalhadas no mundo todo. Pessoas sinceras em várias religiões no mundo todo, que não são muitas. As religiões dá para contar nos dedos da mão. Religião são poucas. Agora,
Denominação são milhares, mais de 45, 43 mil denominações que dizem ser cristãs. Então, naquele dia, pessoas fiéis de várias denominações, de várias religiões, elas vão dar ouvidos à palavra de Deus sendo pronunciada por homens e mulheres que são fiéis ao Senhor, que foram batizados com a chuva serôdia. Queridos, pessoas que estavam desviadas naquele dia, isso agora vai ser na chuva serôdia, elas vão se converter ao Senhor. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo. Essa era a ambição, no bom sentido. A ambição dos crentes era revelar o caráter de Cristo na vida deles, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. Amados, será que nós estamos preocupados com o avanço da obra? Sim, a obra é do Senhor, mas Deus, ele atua na vida do ser humano por meio de outro humano. E ele necessita, queridos, que nós entreguemos a nossa vida a Cristo, aos seus pés, para que ele possa atuar em nossa vida, em nós e por meio de nós. E diz mais, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Então, de lá para cá, até mesmo quando a irmã White estava viva, não foi testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito de Deus e o poder do Senhor serão derramados sobre os seus filhos. A chuva serôdia será dada em seu fim para o amadurecimento da seara, ou seja, para consolidar o caráter de Cristo na mente dos seus filhos. Aí sim, amados, Jesus virá para colher, para reclamar-nos como dele. Jesus, quando voltar, ele vai levar homens e mulheres com caráter e a semelhança do dele. E quando Jesus voltar, ele vai levar os seus filhos. E aqueles que ficaram, eles vão ficar perdidos. Não existe, eu gosto sempre de frisar isso, porque Satanás está com uma mensagem espalhando no mundo todo e ganhando campo que após a volta de Cristo haverá ainda oportunidade de salvação. E não haverá. A oportunidade de salvação, queridos, é nesta vida, antes da morte ou antes do fechamento da porta da graça. Antes de Cristo parar de interceder no santuário celestial. Então, queridos, não existe oportunidade de salvação após a volta de Jesus. Todos aqueles que ficarem na terra, esses estarão perdidos por toda a eternidade. Cristo nos está dando chance para nós agora. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração, como aconteceu na vida de muitos lá no deserto, onde passaram cerca de 40 anos peregrinando naquele deserto após a saída do Egito. Amados, o Espírito Santo procura habitar em cada coração, caso seja ele aceito como hóspede honrado. Os que o recebem se tornarão completos em Cristo. Louvado seja Deus. A boa obra começada será terminada. E olha isso aqui, amados. Preste atenção. Os pensamentos santos, os sentimentos celestiais e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros. A nossa mente será transformada a uma mente semelhante à de Cristo. Os maus pensamentos, os desejos ruins, aquilo vai ser tirado e os pensamentos bons vai ser implantado, mas isso não acontece da noite para um dia, é um processo chamado santificação,
É o momento onde Cristo, ele comunica em nossa vida a sua justiça. A sua justiça. E diz mais: podemos ter recebido uma medida do Espírito Santo, mas tanto pela oração quanto pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito e mais do Espírito. Olha que bênção! Nós devemos buscar continuamente. Amados, sabe o que isso nos lembra? É que nesta vida nós nunca chegaremos a um ponto onde podemos dizer alcancei todas as coisas. Não. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais próximo de Cristo, mais nos sentimos pecadores e buscamos mais e ele nos mostra a sua vontade, ele nos repreende, ele nos disciplina e nós buscamos mais. Ele nos diz que nos ama e buscamos mais até ser dia perfeito. E esse dia vai ser na volta de Cristo, aonde cada um de nós estaremos para sempre livres da presença do pecado. Porque a salvação ela é em 3 tempos. Salvação, Jesus nos salva da penalidade do pecado, isso é justificação. Jesus nos salva do poder do pecado, isto é santificação. O pecado não terá domínio sobre a vida de homens e mulheres que estão ligados em Cristo. E Jesus nos salvará da presença do pecado, que será na glorificação, queridos. Então, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos clamar o batismo do Espírito Santo, tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Não cesse de clamar ao Senhor. Ame a Deus acima de tudo. Assim, você irá amar o seu semelhante. À medida que nós tratamos o nosso semelhante, reflete a nossa comunhão com Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus fortaleça a fé de cada um e que o Espírito Santo de Deus seja concedido na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus e eterno Salvador, nós te agradecemos por tua misericórdia, por teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por estarmos vivos até esse momento. Não sabemos o que irá acontecer conosco amanhã ou a depois, mas em tuas mãos entregamos a nossa vida. Em tuas mãos, ó Pai, eu consagro a vida de cada um irmão e irmã que aqui está. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Ajuda-nos a dar ouvidos à voz do Teu Espírito Santo, falar à nossa mente, ao nosso coração, de várias maneiras. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor por cada um de nós, e nós não merecemos. Toma em Tuas mãos cada um que fizer o pedido, cada pedido de oração, que seja ouvido e atendido conforme a Tua vontade, pois o Senhor sabe o melhor para nós. É o que eu te peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.